O Grupo Bertanha de Comunicação apresenta Papo Cabeça. Papo Cabeça. Bate-papo, cultura, política, meio ambiente, saúde, entretenimento e uma pitadinha de humor. Agora, na Mogi Play. Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Oi, fala, mano. Manda. Você sabe que a semana começou bem, né? Começou bem por quê? Começou bem. Por quê? E é legal que o povo que vem aqui, os nossos convidados, que a gente gosta tanto, fala assim, aqueles dois é cachaceiro. Nossa! Não me fala. Mostra, mostra. A Bi vai matar ainda. Mostra, mostra. Bi, não tem culpa. Olha lá. Nossa, precisa de ajuda aí? Vem lá pra rapaz. Não! Cheirinho bom. É, né? Nossa. Ganhamos. Como que é o nome da pinga, da cachaça? Cachaça Granato. Granato. Veio da onde? Juiz de Fora, Veio hein? de Minas, vai. É, ó. States. Veio lá de fora. Veio de outro país, ó. Veio lá de Juiz de Fora. Porque Minas Gerais, você sabe que Minas Gerais é outro país, né, filho? Rodrigo. Minas Gerais é uma delícia. Você dá Família licença? mineira. Você dá licença? Pode, experimenta. Vai, deixa eu passar a vontade. Eu sou bebê, vou dar um suador aqui no gordinho e Deus perdoe. Olha lá, bebeu mesmo! Na tampa! É isso, agora põe a tampa aí, seu cavalo, sabocona. Nossa, é boa, porque é berne minha. aí. Pelo amor de Deus. Acabei de tomar cachaça, já limpou tudo. Rodrigo. Manda. É boa, hein? É boa? 2 programas seguidos com cachaça? Nossa senhora, a Bi vai dar lata pra mim. Ainda bem que não sou eu que tô bebendo, né? Tá vendo só? Ah, já cornetaram você aqui. Você ganhou, não durou um dia. Ah, eu acabei de vir aqui. Não durou mesmo. Durou quantos minutos? Mas não, você tem que entender, Bi, tem que entender que o negocinho é desse tamanhinho. Ô, Bi, deixa eu te explicar uma É desse coisa. tamanhinho. Essa cachaça aqui não vai sair da TV, tá? Essa aqui nós vai beber escondido de você. Essa aqui nós vamos tomar aqui. E sem contar os velhinhos de sábado, né? Vai Não, esconder essa eles? aqui vai ficar escondida aqui. Vai deixar aí? Vai. Senão os velhinhos de sábado Não, essa tomei a aqui deles. essa aqui é de uso, fruto e exclusividade de Rodrigo e Rafael. Dos pantufinhas gordinhos. Belezinha, tá Ela vendo? perde audiência, tá Olha lá. louca? Ela, pelo Perde contrário, audiência. vão ganhar audiência. Mas ganha audiência, Bi. Tá pensando que é? Oxi. Rafinha, o que nós vamos conversar hoje? Eu vou conversar de uma coisa que eu tenho muito interesse. Eu também. Aliás, tem 2 interesses aí nessa entrevista hoje. 2 interesses. Inclusive, eu vejo todos os meus amigos indo embora daqui indo pra Itália, porque conseguiu a cidadania italiana. Eu falei assim, eu também quero. Menos você. Tá ficando pra trás? Não, mas vamos querer só falar sobre a cidadania italiana, não, que como dizem que eu tenho descendência portuguesa... Você tem cara de português mesmo. Rapaz, você tá chamando de burro, Neymar? Ó, aliás, além de português, acredito que dizem que eu tenho descendência francesa. Olha que vira-lata, misturaram raça. Dizem, porque minha mãe tem sandy, tem que fazer biquinho, né? Aí eu não sei, né? Tem que ver, preciso descobrir esse negócio, se eu sou, se eu não sou. Preciso descobrir esse negócio aí. Mas, Rafito, vamos conversar com nossos convidados aí? Vamos porque... Vamos, que nós já falamos besteira demais já. Como diz os mineiros, o trem tá animado aqui já. O trem tá animado. Aí, principalmente essa mesinha bagunçada sua aí. Rapaz, nunca vi uma mesa tão bonita. Ô, essa coisa, isso aí foi lembrar do tio Nenê. O tio Nenê tá fazendo uma falta esses 2 programas, rapaz. Tá, né? Vamos trazer as pancetinhas dele. O Nossa. tio Nenê trouxe com as pancetas. Precisa fazer um programa no bar lá. No bar, não, vamos pro bar. Vamos fazer um programa lá. Mas daí eu levo a cachaça. Não, mas nós vamos ver a dele? Ah, tá. Tá louco? Mano? De graça. Galerinha, hoje nós vamos conversar sobre cidadania italiana. Vamos tirar algumas dúvidas, né? Aí o pessoal tem bastante dúvida, quer ir pra Itália, que nem o Rafa quer ir embora pra Itália. Eu, por exemplo, né, que a minha família, né, a família da Bia, minha esposa, tudo italianada lá. Aliás, sabia, Rafa, que a família da Bia é parente do Papa Paulo VI, é Montini? Filho, parente do Papa Paulo VI, que é Montini. Tá pensando que o negócio é elite. Tá pensando que... E pra conversar com a gente, pessoal... Só vou falar o seguinte, daqui a pouco eu vou fazer mais uma inveja pra Andréa Mello. Depois eu conto Andréa Mello? Depois te conto por quê. Quem é Andréa Mello? Tá no YouTube. Tá no YouTube? Tá no YouTube? Olha, pra conversar com a gente hoje aqui, ó, tá até meu papelzinho, minha colinha aqui, porque o negócio dela aqui é longo pra falar dela. Rinara Granato Santos, gente, ela é advogada, professora de direito, aliás... Parabéns aos professores! Parabéns pra mim, que aguenta os capetinhos, opa, boca, né?
professora de Direito, fundadora da RGS Consultoria, que é escritório, gente, de advocacia que atua há mais de 20 anos conduzindo processos dessa parte de cidadania italiana e portuguesa, além de outras questões relacionadas à advocacia internacionalista. Olha que nome complicado, bonito, né, velho? Internacionalista, tá vendo? E também para falar com a gente, nosso freguês, né? Freguês da casa. Buonasera. Buonasera, já. Massimiliano de Zotti. Buonasera. E aqui, escondidinho aqui, nos estúdios da Moji Play, Solange, né? Nossa, deu um branco. Mariana e Maia e Thiago. E Thiago, estão aqui escondidinhos. E a Maia, né? A Maia tá ali escondidinha também. Eles que são do Bilingue com Maia. Quem quer aprender italiano, vai lá Bilingue com Maia e começa a aprender italiano, né? Boa noite, tudo bom com vocês, gente? Boa noite, tudo ótimo. Tudo bem, obrigado. Programa meio louco, né? Você já viu que começou meio doido o programa, né? Não esperava menos. Ah, então tá bom, assim que eu gosto. Aí, tá vendo? Assim. Já olhou a nossa cara e falou, esses dois, tudo doido. Mas, gente, deixa eu mandar uma boa noite pra galera. Rapaz, olha quanta mensagem aqui. Boa noite pra galera que tá mandando um monte de mensagem. Depois eu vou estar lendo um pouquinho aqui. Mas, Rinara, vamos começar com a Rinara perguntando pra ela, né, um pouquinho. Primeiras damas, viu? Primeiras damas, né? Obrigada. Primeiras damas. Comenta um pouquinho da RGS Consultoria, como que são os trabalhos, como que começou esse trabalho aí? Primeiro agradecer também o convite de estar aqui, muito legal participar desse programa. Bem, a RGS é uma empresa que eu fundei para fazer, quando eu comecei a minha própria cidadania, né? Fiz o meu primeiro caso e aí, com isso, vi que poderia fazer para outras pessoas. E assim começou um sonho que hoje é ajudar as pessoas a conduzir o sonho delas e atravessar as burocracias, né, para conseguir isso, chegar à sonhada cidadania italiana ou portuguesa. Então o seu trabalho nessa parte aí, tanto na parte profissional, então, né, da consultoria, tudo, enfim, começou na sua questão particular, então. Conta um pouquinho como que foi tudo isso aí. Olha, eu acho que até a maioria das pessoas que trabalham com cidadania começam a trabalhar com isso porque ultrapassam os processos, que são muito burocráticos, né? Então, são burocráticos, e aí quem vence aqueles processos e se interessa por trabalhar, bem, enfim, minha história foi essa. Fiz para alguém da minha família, e daí comecei, e há 20 anos estou nessa batalha. Já está aí trabalhando. Quantas pessoas já conseguiu cidadania? Você sabe de cabeça? Nunca contei. E outro dia meu social media me perguntou a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha contado. Não tenho ideia. Não tenho ideia. Mas mais de 100, sem dúvida. Falar, mais de 100, com certeza. Com certeza. E, na verdade, a cidadania, às vezes, você faz para uma família, para uma pessoa, um sobrenome, e aquilo é um universo. Então, por exemplo, eu fiz cidadanias para minha própria família, a minha há tanto tempo e agora uma esse ano. Então, aos poucos, outras pessoas vão fazendo naquele mesmo grupo, isso. Aí eu faço uma pergunta. É difícil hoje conseguir a cidadania italiana? Eu nem uso essa palavra. Eu entendo que as questões entre dois países jurídicas são burocráticas. Eu penso que se você tem o direito e você tiver obstinação, e se não tiver e contratar alguém que faça esse trabalho com seriedade, você vai alcançar a cidadania. Esse é um processo que tem toda a chance de êxito. Eu sei que eu vou atropelar muitas perguntas do Rodrigo, mas eu já tenho muita gente querendo, já está assistindo e está acompanhando. Exatamente. E vai fazer essa pergunta. Tá, é difícil porque realmente essa burocracia brasileira e também, não sei como é que funciona da Itália, mas a gente conhece a justiça brasileira. Mas eu pergunto para você, como é que funciona? É caro tudo isso? Então, a burocracia é o que torna caro. A burocracia é uma coisa feita, né, para que os governos tenham também, porque se a gente falar só que a burocracia é ruim, ela, na verdade, ela quer apurar se aquela pessoa é realmente um descendente. Sim. Mas, para começar, uma das coisas que a gente tem que ter em mente se você é descendente de italiano ou português, você tem a cidadania. O que você está buscando é o reconhecimento daquele país. Bem, o reconhecimento daquele país passa
passa por uma série de burocracias. E esse é o nosso trabalho. Por exemplo, desculpa, Rodrigo. Pode falar. Ela vai falando e já vai. As perguntas já vai vindo. engajando. Eu sei, porque meu pai já me contou toda a história, que o meu bisavô, ele realmente veio da Itália e trouxe a minha avó da Itália. Já o meu vô, por parte de pai, já não é italiano, mas a minha avó é 100%, tanto é que ela veio da Itália. Tanto é que o nome Catarina por causa da Itália. Isso facilita mais? Olha, eu digo o seguinte, por qualquer caminho você vai chegar à cidadania. Então, se tem uma mulher na linha de transmissão, tem uma diferença. Às vezes não tem. Depende muito mais do ano que nasceu o filho dessa mulher. Então, a Itália a Constituição de 48 igualou direitos de homens e mulheres, mas ainda ficou alguma lacuna em relação à cidadania. Mas isso são detalhes. O que eu quero dizer é, se algum deles não precisa de 3 ou 4, você tem uma fartura, né, de parentes, mas basta um. Se você tem um sangue italiano, esse sangue italiano tem que ser buscado, localizado, em termos documentais, né, localizado e pronto. O seu direito, que já é seu, passa a ser reconhecido. Ô, Rodrigo, pra você ter noção, a minha avó Catarina é com TH ainda. Bem italiano ainda. Italiano. Essa é a minha dúvida. Por exemplo, a gente estava conversando antes de começar o programa aqui, que eu comentei. Dizem que eu sou descendente de português. Martins de Almeida. Até o sobrenome você vê lá que é português. Sobrenome. E dizem que também tem uma descendência, um lado aí, francês. Mas eu não tenho nada. Você vê que ficou perdido pela história, de boca em boca, entre o bisavô pro vô, do vô pro pai. Esses dias mesmo eu estava questionando meu pai, muita coisa do passado dele não sabe. Né? Ele não lembra. Isso acontece muito com a maioria das famílias, né? Acaba se perdendo, né, a história da família. Como que eu consigo saber? Poxa, eu preciso saber pelo menos que eu sou. Encontrar aquela linha, exatamente. Né? Como, por exemplo, eu ouvi dizer, eu sei que eu sou, mas eu precisaria ter essa certeza para depois buscar a cidadania. No meu caso, a portuguesa. Como que eu faço? Olha, eu penso que quando as famílias vêm comentando isso, essa é uma história oral que a maioria dos descendentes relatam, em geral tem realmente alguém. A questão da portuguesa é bem à parte, a gente teria que fazer um programa próprio, porque, por exemplo, a portuguesa tem um limite geracional, é só até netos. E aí a italiana, e por isso essa amplitude, né, para tantas pessoas, a italiana não tem limite geracional, pelo menos por enquanto. Então você pode ser tataraneto, mais que tataraneto, desde que você encontre essa linha documental. Então, agora, surgiu até uma outra dúvida aqui, porque eu cheguei a puxar na internet, está até nos meus rascunhos de papelzinho aqui. Não sei, agora você vai ver se procede ou não procede. Aqui fala que tem algumas mudanças para 2024, então essas mudanças provavelmente não aconteceram ainda, que está dizendo aqui, ó. As mudanças propõem, né, incluem, por exemplo, tempo de residência, de aumentar para 3 anos o tempo necessário de residência na Itália para reaquisição da cidadania. E essa questão dos netos aí que você falou, limite de geração, vai limitar o reconhecimento de cidadania até a 3ª geração de descendente. Isso não está valendo ainda. Rodrigo, eu escuto isso desde quando eu comecei o meu próprio processo. Tá. Eu não quero dizer que não vai acontecer. O que acontece as questões relacionadas ao reconhecimento da cidadania, como todas as questões de Estado, elas são muito formais. Portanto, uma alteração legislativa dessa tem que ser uma alteração que tem um peso, com um número X de deputados italianos, e nós, como descendentes e como italianos, eu e Márcio, por exemplo, italianos residentes fora da Itália, nós votamos em trânsito, eu recebo meu envelope. Então, nós temos deputados que são ítalo-brasileiros também e que estão com essa causa e que lutam pelo direito de nunca acontecer um limite geracional. Sobre a questão que você falou da residência, aí já é um outro assunto, é aquela coisa de você fazer a cidadania morando na Itália. Mas, de toda forma, são sempre conjecturas. Eu gosto de trabalhar com o que está acontecendo. Agora, o que está vigente
Todos temos direito, a cidadania, se você é descendente, é sua. O que o Estado vai fazer é reconhecer e você pode chegar lá, se você não desistir do seu processo. Que é um processo que é lento, mas que vai chegar no resultado positivo. Sim, mas e às vezes nem é tão lento. Às vezes umas pessoas me perguntam, nossa, mas 2 anos no processo, eu falo, você tem quanto? 40. Então, mas você esperou 40 para começar, entende? O máximo é 2 anos. Não tem essa... Depende da sua documentação. Por exemplo, eu faço processos em que no meio da história toda, o italiano passou na Argentina. Aí uma passadinha que ele deu na Argentina, um casamento e ficou registrado, aí eu já preciso de um documento da Argentina. Então, todo caso vai depender da própria família, da sua documentação. Por isso é muito importante que a gente comece do início. O início passo 1, uma árvore genealógica. O site da RGS Consultoria, por exemplo, tem uma ferramenta gratuita que você pode montar a sua própria árvore genealógica, partindo de você, do seu nome, dos seus avós, para que a gente consiga primeiro reconstruir, né, quem somos, onde estamos e quantas pessoas eu preciso de documentos até chegar naquele antenato. É o seu caso. Que é o meu caso. Que é o caso de 90% das pessoas. Eu também não tinha certeza nem que limite de geração estava. Agora, você tinha perguntado sobre como isso fica na sua história, né? A história oral se perde, mas eu peço para as pessoas, olha, antes de começar, conversem com seus avós, às vezes eles lembram detalhes, sabe, sobre a região, meu pai falava sempre sobre vinho, sobre algumas coisas, isso, aí vai anotando. Depois disso, a gente vai para os cartórios. Os cartórios brasileiros tem essa linha histórica. Se eu pego a sua certidão de nascimento, ela vai dizer de quem você é filho. Se eu sigo quem é o pai ou a mãe, ele vai dizer quem é o avô. Se eu chego no avô, eu vou chegando. Então, eu digo que são passos. Se a gente seguir os passos, a gente vai chegar até aquela pessoa. Por exemplo, se eu tenho hoje uma facilidade, eu consigo pegar a certidão minha de nascimento, a certidão do meu pai que está vivo, aí eu vou buscar a certidão da minha avó, falecida, mas eu pego a certidão de falecimento dela, que ali tem todos os dados. Todos os dados. E mais interessante que isso, se você pegar só as certidões de nascimento dessas pessoas, eu não quero gastar agora, porque eu não tenho certeza se eu vou fazer a cidadania. Então, vamos focar só na certidão de nascimento. A certidão de nascimento do seu pai vai dizer onde a sua avó foi registrada. O nascimento da sua avó vai dizer quem são os pais dela. Ali você vê qual a linhagem que é estrangeira. E aí, onde foi registrado. E assim a gente vai de 1 a 1, de certidão de nascimento em certidão de nascimento. Deixa eu aproveitar aqui, Rafito, antes da gente continuar, mandar um abraço pro pessoal que está comentando aqui. A Bia tá falando que é um orgulho parente de um santo. Papo para vocês, santo, né? O Ronaldo, tia Lelê, o tia Lelê acordou hoje para mandar mensagem. Tia Lelê, hoje não tem pinga para sortear não, viu? A pinga na ganhou é nossa, viu? Hoje você dançou. Tá mandando boa noite pra todo mundo aqui. Olha aquele que me chama. Olha o que ele me chama, Rafa. Em especial ao Genival Lacerda. Então. Grande abraço. Rodrigo, tem bastante comentário aqui. E aqui, ó. E de português você não tem nada não, viu? Talvez francês ou alemão. Olha que bicho à toa, velho. Já tá xingando aqui. E tá falando que os italianos são tops. Tá falando que a gente é fera. Deixa você pra mim, viu, tia Lelê? Charlie Brown Jr. Eu vou aqui nos comentários do YouTube. Manda aí. Andréia Mello. Boa noite, sou fã de JF e fã da doutora Rinara. Andréia Mello. Cachaça Granato, quero. Olha lá. Conhece, ela já conhece. Então, dá licença. Bebe outra dose aí. Andréia, você tá assistindo. Quanta nota aqui, bebe outra dose aí que você tá... Andréia... Já vou dever cachaça para meio mundo depois desse programa. Você sabe que você tá perdida. Perdida? Andréia, que delícia, Andréia. A galera vai falar assim, você foi lá e levou cachaça. Por que você tá vindo aqui e não tá trazendo a cachaça? Mas deixa eu terminar, que tem bastante coisa. O José Benedito. Boa noite, presidentes. Eu já tomei essa cachaça ontem. Isso, um abraço para eles. O presidente Bené, onde eu estava hospedado em Taubaté. Nós passamos o fim de semana, cachaça e comida mineira. Foi muito bom. Tati, minha amiga, um abraço para vocês. Ele sabe. Dando continuidade, a Tatiana Silva. Boa noite, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais e moro em Taubaté, São Paulo.
aqui para prestigiar minha amiga querida Rinalda Grenato. Nossa, seus fãs. Meus fãs, obrigada. O José Benedito tá dando parabéns pelo programa. A Andréia, oi Tati, te conheço de ouvir falar. Beijos. Ó, sou fã já. Só de ouvir falar. O José Benedito, estou assistindo aqui em Taubaté. O Ademir Granato. Quem que é? Boa noite, pessoal. Meu primo. Moro em BH e estou muito animado com esse programa. Sou fã da Rinara. Sou os fãs, ó. Eu sou, já, tá vendo? Comprei pizza e tô tomando um vinho para homenagear a Itália. A Andréia, olha, tá comendo pizza. E o Ronaldo falou aqui, ó, a pinga eu não ganhei, mas hoje eu ganho pizza italiana. José Benedito, doutora Rinara Granato, sucesso, bom programa para vocês. A Tatiana Silva, oi Andréa Melo. Já estão conversando entre elas aqui. Já tá batendo papo ali entre elas. É um programa que aproxima as pessoas. Tá pensando aqui, você vê? Já alguém da Itália manda mensagem também. A Rejane Granato, parabéns pelo programa, professora Rinara. A Moema Viana está perguntando, como é o processo para conjugue? E parabéns pelo programa. Né? Conjugue. Pelo amor de Deus, o professor que arrepiou aqui agora. Dia dos professores tem uma licença poética. Esse conjugue seu tá perdido no próximo programa. É nossa aluna, Moema. A Moema e o Ademir são os próximos italianos, espero. Ela fala da cidadania pela via da naturalização, que é a cidadania que você faz por ser cônjuge de uma pessoa que tem a cidadania. E é no caso dos nossos amigos aqui? Mas a Sol, a cidadania dela veio por descendência também. Ela poderia ser pela naturalização. É verdade. Mas ela poderia ter uma cidadania pela via da naturalização, mas ela era descendente. Aliás, vou pedir pro Márcio depois explicar um pouquinho como que foi esse processo depois. Mas antes disso, só para a Andréia pergunta aqui, se eu tirar a cidadania do meu filho já está garantida? Se o seu filho tiver menos de 18 anos, por isso é tão importante que as pessoas que às vezes, eu quero tirar, mas não tenho certeza, deixa para o meu filho ver. Gente, é aquilo sobre mudança de lei, né? Ninguém pode aqui garantir também que não vai ter mudanças. O ideal é que todas as pessoas que tenham interesse e tenham filhos com menos de 18 anos façam o processo imediatamente, porque os filhos vêm junto com a cidadania. Mas se eles tiverem mais de 18 anos, eles entram num processo próprio. Sim. Mas, aproveitando, como que foi essa questão da Sol conseguir cidadania? Aliás, ela teve essa facilidade, porque também tem a descendência, né? Sim, a Solange praticamente, ela tinha um primo, o primo do meu sogro, que ela já tinha a cidadania. Então, só pegou praticamente o documento, como a Renata já explicou, havia até o vô dela, que era primo do outro, e praticamente puxou a descendência dela, então já foi bem fácil. Ela também praticamente fez quase sozinha, né? Aprendeu italiano sozinha na Itália, e depois pegou os documentos que já tinha e terminou o processo dela praticamente até adquirir a cidadania. Então foi a parte meio da parte dela foi mais fácil, então, né? Sim, o processo já estava encaminhado, então pegou somente a parte dos irmãos, né? Que eram o vô, era o pai do meu sogro e o pai do primo dela, praticamente. Então, sim. Uma pergunta até agora, aproveitando, falando de bilíngue com Maia, né? Sim. Para conseguir a cidadania, precisa saber italiano? Isso é muito importante. Bem, para os descendentes, eles não precisam. A regra continua essa mesmo. Se você tem o sangue, você pode tirar a cidadania. Mas o cônjuge, a partir de 2018, sim. Ele precisa ter conhecimento da língua italiana. E o Márcio pode explicar melhor como ele comprova esse conhecimento, que tem que ser comprovado logo no início do processo. Então, o que acontece? A Itália já justamente está pedindo que quem mora na Itália e que tem cidadania italiana fala italiano, pelo menos o nível de proficiência que é o B1, ok? Esse é um quadro praticamente europeu que foi, depois de anos, também certificado na Itália. Normalmente foi, primeiramente, pela língua inglesa, né, que era mais comum, sim, mas depois a Itália também falou, não, a Itália também precisa de certificação disso, e também fez esse enquadramento com o quadro europeu. Então, pediu justamente que também um cônjuge de italiano que pedisse a cidadania, aprendesse o italiano e tivesse um nível de fluência B1.
Esse aqui são certificados pelas faculdades, universidades italianas, que é o CELI, o PLIDA e o CILS, que são 3 universidades italianas por estrangeiros, universidade de italiano por estrangeiros. Então, justamente para eles poderem atingir e chegar nesse nível de fluência. Então fica essa dica. Dica não, já avisando que então quem está casado aí, né, se sua esposa conseguiu cidadania, ou seu marido... Antes de conseguir. A melhor dica é antes de conseguir. Porque eu compartilho com a Maia, né, que tem 3 anos, e que inspirou o Bilingue com Maia, é a alfabetização em outra língua, né? Então, ela leva um pouco de tempo mesmo. Então, o ideal é as pessoas que um descendente já vai começar o seu processo de cidadania, já iniciem o conhecimento da língua italiana, para poder chegar na prova que vai exigir esse conhecimento nível B1. E vocês, lá no Bilingue Maia, prepara essa pessoa para esse tipo de prova? Então, o nosso curso é uma imersão de 6 meses, né? Onde a gente prepara o aluno praticamente do 0 até o B1. Claro que a gente fala, é um curso bom, excelente, os professores são ótimos, os alunos também, ok? A Dinara faz parte também da nossa turma. 1 ano. Exato, mas também tem que ter comprometimento, né? A gente é uma língua, então precisa de dedicação, de imersão, e não somente as nossas aulas, que são boas, é um método nosso, a gente que estudou, só que justamente tem que ter um contato da língua praticamente, não falo diariamente, mas praticamente sim, quase todos os dias. As aulas são uma vez por semana? As nossas aulas são 3 horas por semana. Quem dera. 3 aulas por semana? Eu perdi 2, tá? Meus colegas de turma que devem entrar por aí, não avancem muito. Ô, Rodrigo, você sabe que eu sou função, né? Você? Você acha que você é função? Já fui perguntar lá pro meu pai, vem cá, minha bisa veio da onde? Veio da Itália? Literalmente da Itália. O meu bisavô chamava Giacomo Bertanha e a minha bisavó Matilde Alegre Bertanha, ó. Eu achei que você ia falar Berdinazzi, da do Rio do Gado. Quase. A Lúcia Montina, a sogra, tá acompanhando, aí falando dos italianos, se bem que ela não é italiana, ou é também, sei lá, que é tudo misturado, minha sogra. Deve ser também, mas é mais pro lado do meu sogro lá. A Ronaldo tá falando assim, Rodrigo, cadê o Tom Cruise? Com o seu... Tom Cruise é o Doda que manda mensagem lá no programa, Tom Cruise, porque ele usa Ray-Banzão, aí cada coisa os caras mandam pra mim, pelo amor de Deus. Mas quais as vantagens de se buscar a cidadania? Olha que pergunta, hein? Essa é difícil. Bem, para cada um, na sua história, no que está buscando, tem as suas questões. Em 20 anos circulando nesse espaço, eu vejo pessoas buscando pelos mais variados motivos. Mas o principal é poder trabalhar, residir, aposentar-se, viver na Europa legalmente. Ou nos Estados Unidos, com uma facilitação de acesso, enfim. Geralmente para viver fora do Brasil. Outros até só para recobrar a história. E eu acho muito legal isso também. A gente parece que esquece a história a partir dos avós, né? Exato, é como se não existisse. Mas eu tenho muitos clientes que fizeram a cidadania só mesmo pelo contato com a própria história. Achavam que a vida ficava uma lacuna, né? Eu vim dali, mas não, eu vim de muito mais longe. E a história dos imigrantes também é uma história para ser honrada, né? Que é uma história de luta, de buscar melhores condições de vida. E a maioria das vezes nunca conseguiram voltar nunca mais para a terra deles. Então, a Bia tá falando aqui que a minha sogra, sim, ela tem também descendência italiana. Lá tá tudo italianada. Rodrigo, há uma expectativa que o Brasil tenha 30 milhões de descendentes de italiano e outras nacionalidades. Ninguém tem esse número ao certo, até porque a gente tem dificuldades documentais, né? Os cartórios no Brasil não têm tanto tempo, é da proclamação da República. Mas essa é a expectativa. Você falou isso. Rafa, você já ouviu falar disso que eu vou comentar aqui agora? Antigamente, né? Nascia o filho, às vezes o pai levava, sei lá quanto tempo para ir lá registrar a criança. Às vezes nem registrava, né? E isso atrapalhou muito essa questão também, né? Sim, isso é uma parte substancial do meu trabalho, inclusive, e que isso para muitas pessoas quando estão fazendo. Da família aconteceu isso.
Muita coisa. Na minha própria família, foi a primeira certidão que eu fiz tardia, a gente chama de certidão tardia, quando a gente faz pela justiça brasileira um processo para dizer o seguinte, olha, eu tenho esse avô aqui, ele casou e morreu, mas ele não nasceu. E todo brasileiro tem direito a uma certidão de nascimento. E a gente faz uma certidão de nascimento tardia. Então, eu registrei, por exemplo, o meu bisavô num cartório de Rio Pombo, onde eu nasci, e foi uma honra para mim, e ele já estava falecido há quase 100 anos, e ganhou a sua certidão de nascimento com a data da época, e é o documento substancial. Então, é isso que eu falo sobre dar continuidade. Encontra a burocracia, vence a burocracia, umas com mais trabalhos, outras de forma mais simples. Vamos lá, vamos entender um pouquinho aí o passo a passo. Quero minha cidadania italiana, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Aí vai passar, lógico, para o seu trabalho. Conta todo esse processo até conseguir. Tem uma pergunta primeiro que tem que fazer. Você come pizza? Você gosta de pizza? Você coloca ketchup na pizza? Porque se sim, você não tem direito. Você coloca o quê? O ketchup na pizza, né? Ketchup! Ketchup. Tá que parece. Colocar ketchup Exatamente. na pizza. Então, Nunca. se você tem descendência de italiano, Eu você só faz isso, eu só quero macarrão. eu pessoalmente vou lá e vou rasgar Pasta. tudo. E não é macarrão, é massa? A pasta. Pasta chuta. Aí é melhor mentir sobre o ketchup, né? Brasileiro nenhum Não, coloca, não, isso não, aí mas Eu particularmente, já nem gosto do ketchup. Não, mas esse tal de ketchup na pizza, eu vou falar pra você, mostarda, é um mau gosto, que Deus me perdoe. E a não, pizza eu não, vou não, comer com a não. mão. Esse é Galatel, gente. É Galatel, não é nem... Olha, aí a questão de Frescura. comer a pizza com a mão, eu já não sou muito fã. Esse é Galatel, é uma regra de gostando. etiqueta. Não, é regra... Frango e pizza com a mão. Frango e pizza com a mão. Eu vou mudar de forma. Pega uma colchona de frango assim, ó. Exato. Ô, coisa boa. Vamos lá, como que é o passo a passo? Olha, um passo a passo rápido, eu penso o seguinte, primeira coisa, entrar no site, preencher a árvore genealógica e E localizar-se. qual que é o site? RGS Consultoria, .net.br, meu social media. Sem ele eu não consigo te lá. Tiago Hilário, obrigado. Repete, por favor, vamos lá. rgsconsultoria.net.br. Isso aí. Bem, dentro do site tem uma ferramenta que monta uma árvore genealógica, você começa dos seus dados. Isso também é importante. Eu vejo muita gente quer ir logo no italiano. E aí é o documento mais difícil que tem, é a informação que você não tem. Então, comece de você. Vai colocando seu nome, nome dos seus pais, nome dos seus avós. Faltou um nome? Cartório. Localizou o nome, coloca lá. Monta uma árvore genealógica, tenta ao máximo localizar as certidões dos cartórios que existirem. As que não forem localizadas, tem essas ferramentas para a gente fazer uma certidão tardia, e aí a gente faz uma análise documental. Aí eu localizo a certidão italiana e a gente reúne todos esses documentos, comparando o documento do italiano, a certidão de nascimento, com todos os outros registros brasileiros. E aí chegamos. Ô, Rodrigo, Oi. dá licença. Vira aí. Vou até virar pra você ver, Rodrigo. Vai mostrar a fotinha? Não, O que você vai mostrar aí? eu vou mostrar o site mesmo. Ah, isso aí. Olha lá, ó, pra quem quiser Isso procurar. aí. Você conhece a doutora aqui, Ana? Olha lá. Então aqui tem todas as informações, né, doutora? Sim, e outros serviços que a RGS faz além de cidadania. Aí, então, aonde que eu vou achar aqui pra eu consultar, pra eu começar a fazer a pesquisa? Está embaixo assim, sobe mais. Monte sua árvore genealógica. Olha aí, árvore genealógica. Tá embaixo? Aqui? Aqui, ó. Aqui, Rodrigo, ó. Não tem segredo, ó. Cidadania italiana. Aí você monta aqui. Sim, o site é bem interativo, vocês vão conseguir localizar, tem um passo a passo de onde ir. Agora, você também pode montar de caneta, né? Para a gente começar do zero, escreve lá os nomezinhos e começa a sua busca por esses documentos focados naqueles nomes. Então tá aí, Rodrigo, ó. É bem fácil, prático. Dá pra começar, Rodrigo. Você tá vendo aqui no celular. Facinho, dá pra ir começando e Dá. já dá pra ir achar.
Eu vou ter uma dificuldade enorme, porque o que se perdeu, você não tem noção. E quem não quiser fazer esse trabalho sozinho, nós temos uma equipe, eu tenho uma equipe de pesquisadores que eu mesma treinei, porque pesquiso documento há 20 anos, já fui no cemitério para localizar, porque no cartório eu não localizava, mas está morto ali. As famílias falam assim, mas nunca que o meu bisavô teria sido enterrado sem minha bisavó, no mesmo túmulo, é uma tradição do Brasil. E aí não encontra no cartório, vai lá no cemitério, vai estar lá um registrinho e aí o cartório localiza. Então, é isso, essa busca de pesquisa. Se as famílias não quiserem fazer, a RGS tem uma equipe de pesquisa que faz isso no Brasil e excelentes parceiros na Itália e em Portugal para localizar a certidão do seu antenato lá, que é o mais importante. Esse aqui é o problema. Agora eu venho com a... Olha, vou Cutucada. apertar ela. Eles vão me Vai apertar. dar uma cutucada? É o seguinte, vou no meu caso, Rodrigo. No Lógico. meu caso, que é interessante. O meu nome é Rafael Tadeu Bertanha, com NH. Mas o meu bisavô, e o retardado do cara do cartório lá, colocou... era GNA. Mas o retardado colocou NH. E aí, muda alguma coisa? Muda nada. Tem gente que nem tem o sobrenome. Não faz nenhuma diferença. A ligação é sanguínea. O que acontecia nos cartórios, gente, que é mais que isso, né? Além dos cartórios locais, regionais, as pessoas às vezes não conseguiam pronunciar. E agora, estudando italiano, eu vejo a questão da pronúncia. É um problema de pronúncia. Primeiro, quem vinha da Itália não sabia italiano, não tinha italiano na época. Então, ele falava um dialeto, que era a língua local. Então, imagina, uma pessoa que chegava de um país estrangeiro, que não tinha uma língua ainda oficial, que não era italiano, ou que tinha começado a nascer, né, 150 anos atrás, chegava aqui em outra língua que a mesma pronúncia se escrevia de outra maneira. Então, o erro era comum, é muito fácil. Aliás, fica essa curiosidade, na Itália tem vários dialetos, né? A gente tem uma vez conversado mais que 150 dialetos diferentes. 150 dialetos. Então, essa questão da língua italiana foi pouco tempo. Então, agora é isso? Sim, é que a gente assumiu o toscano praticamente como língua oficial, porque os maiores escritores daquela época, que eram Boccaccio, Dante, eles falavam italiano e essa literatura bem difusa em toda a Itália. Então, eram bem usadas, então bem comum. Então, usaram essa pela facilidade também de comunicação. Aí virou língua oficial. O Ronaldo está falando aqui, está pedindo para perguntar para vocês aqui, quanto tempo demora para conseguir um passaporte italiano? O passaporte é a cereja do bolo, né? É depois da cidadania. Então, o primeiro passo é fazer o processo. Foi reconhecido italiano. E aí você está lá, tem o seu área, o governo italiano sabe onde você mora, tem todos os seus dados. Você mesmo entra no site do consulado italiano mais próximo da sua residência e consegue agendar e tirar o seu passaporte sem nenhuma dificuldade. Mas o passaporte é depois do processo concluído. Então, fica aí o tiro ali. Depois, viu? Porque é pular etapa. E tá falando para você mandar uma pizza napolitana para ele. Com certeza. Detalhe aqui, Rodrigo, o pessoal está colocando aqui, o Alessandro Figueiredo, parabéns pelo programa. A Andréia, depois eu falo isso aqui, Andréia. Ai, lá vem. Esse aqui é pro final do programa. Andréia Cavaquinista. O Ademir Granato, minha cidadania vai ser reprovada por causa do ketchup. Não, 1 quilo de ketchup, você acha que 1 quilo de ketchup na pizza alguém vai notar na Itália? Acho que não. Mas não faça isso na Itália, né? O Geraldo Granato colocou assim: essa ida do cemitério foi muito boa. Parabéns, professora. Vou iniciar minha pesquisa em breve. A pessoa isso já vai. Eu também, eu vou depois entrar no site lá, ver certinho, vou começar. Vou ter muita dificuldade. Eu preciso buscar os documentos do meu pai para ver, né? Questão de vó e tal. Olha, eu digo assim, se você tiver uma certidão que é a sua própria e não quiser fazer nada, nós conseguimos todo o restante. Fico até curioso nessa parte. Você fala de fazer a árvore genealógica, você está falando? Sim, mas se você trouxer só a sua certidão de nascimento e me disser de qual ramo pode vir, ou você acha que está vindo a cidadania, eu mesmo posso chegar a essa pessoa. Mas aí eu falar que meu pai e minha mãe são primos de primeiro grau. Aí eu vou dizer que é o mais comum. Mais fácil, né? Se tiver a certidão do pai, fica mais fácil, né? Sim, todas essas certidões, todas nós vamos precisar. Quem não tem, vai ter que ter. Nascimento, casamento e óbito, mesmo que não precise usar o óbito sempre, mas é um documento importante para outro
outro aspecto do processo, e você vai precisar localizar. Então, o máximo de certidões que a pessoa trouxer facilita esse processo e permite que a gente chegue mais rapidamente. Se a pessoa traz muito poucos dados, a gente demora um pouco mais nessa pesquisa, mas nada impede que você chegue à localização dos documentos. Tá, essa árvore genealógica ali, se eu quiser fazer ali no site, eu não quero a cidadania, mas eu quero descobrir quem sou eu, né? Tem um custo? Não, a árvore é gratuita e você que vai lançar os dados, né? E vai gerar ela num formato de árvore. Aí nessa aí gera mais curiosidade, você querendo fazer, aí você busca do cidadania. E o futuro do projeto de árvore genealógica é que ela seja interativa. O ideal seria, por exemplo, que parte da minha família que nem me conheça ou que saiba da cidadania conseguisse unir a árvore dele com a minha, né? Que é a mesma genealogia, e consiga chegar à cidadania. Então, eu, por exemplo, tenho uma árvore que é um quadro da minha família que tem mais de 200 pessoas. Então nesse caso ali, vocês ajudam, se eu não conseguir, então. Coloco lá pra vocês darem essa ajuda. Tudo. Gente do céu, eu vou fazer esse trem, vou fazer um quadrão lá, porque eu tenho muita curiosidade. Parece que falta algo pra gente, isso, né? Esse é um relato que eu escuto sempre, é um relato da minha história também. É muito importante a gente ter essa noção também, da história. Só podia, uai. Na Terça, Conceição das Pedras, Triângulo Mineiro ali, ó. Pessoal, então, o pessoal morava na roça, né? A maioria dos italianos que vieram em determinada época ganhavam, ou enfim, iam trabalhar em fazendas e ficaram na zona rural. Parte da minha família, por exemplo, continua na mesma região que eles se instalaram. Do meu pai ali tá tudo... se bem que parece que mineiro cria que nem pardal também, né? Ô, racinha pra criar, pelo amor de Deus. Você não dá risada não, que tá dando a mesma coisa. Você não fala nada não. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, ó. Depois de ser reconhecido como cidadão italiano, tem obrigações a ser cumpridas com o governo do meu segundo país? Tem. Isso não é ruim. Quando a gente tem uma cidadania, que é um direito muito grande, né? Você ser reconhecido como parte de um povo, para quem é garantido todos os direitos civis daquele povo, você também tem algumas obrigações legais. Sim. Como, por exemplo, dizer ao governo italiano, sempre que você sofreu uma mudança, eu me casei, eu tive filhos, eu tenho que comunicar ao governo italiano. E tem um jeito de se fazer isso, que é o AIRE, é o cadastro dos italianos que residem fora da Itália. Por exemplo, antes da pandemia, era muito comum que as pessoas iam para a Itália fazer cidadania, lembram disso? Então, elas faziam a cidadania na Itália, tiraram a cidadania, o passaporte e deixaram para lá. Mas elas, por exemplo, têm que regularizar essa situação. Se elas moram no Brasil, elas têm que trazer o AIRE para cá, atualizar o seu AIRE para que o governo italiano, por exemplo, te mande um envelope de votação. Nós votamos em trânsito. Os italianos residentes fora da Itália recebem um envelope de votação. E se o governo italiano tenta te encontrar e nunca te encontra, você não existe? Você cria cidadania só para ter o passaporte? Exato. Então, é muito importante se manter atualizado. Desde 2024, inclusive, está previsto multa para a não atualização do AIRE. Nunca foi cobrado, para a gente não infartar já agora, nunca foi cobrado, mas essa é uma obrigação que os brasileiros vão ter que cumprir, e não é nada difícil. Os ítalos brasileiros, né? Os ítalos brasileiros, justamente porque, como se fala, a cidadania é um direito e um dever, né? Sim. Então, justamente, tendo duas cidadanias, aí tem duplo dever, aí tem aquele italiano. E como eu estava falando, o AIRE praticamente é anágrafe em italiani residenti no exterior. Então, quem reside no exterior fora da Itália. Também por uma questão de segurança, porque o que acontece? Em momento de crise, no país onde o italiano está residindo, por exemplo, um caso de guerra, aí a Farnesina, que é o ente nacional italiano, que vê justamente quantos italianos estão no exterior, ele pega, junta dos italianos e fala, bom, vocês pega o primeiro avião e volta para a Itália. Então, é um fato de segurança também do cidadão que mora fora da Itália, justamente para poder voltar em segurança. Você falou de guerra aí, me deu uma curiosidade. Estourou uma guerra. Eu sou brasileiro e consegui cidadania italiana. Eles podem me chamar para a guerra? Olha,
Para o ítalo brasileiro, eu acredito que pode, mas tendo dupla cidadania... No último caso, vamos dizer assim. Então, tendo dupla cidadania, o que acontece? Para poder prestar serviço em um ente público, também no Exército, uma pessoa tem que renunciar a outra cidadania. Por exemplo, esse também em casos mais legais, que seria, por exemplo, um ítalo brasileiro que quer jogar em uma seleção que for italiano-brasileira, ele tem que renunciar a uma cidadania para poder jogar na outra. No caso, por exemplo, do Brasil... Já tem bastante disso aí. Já era. Hã? Tem vários jogadores que fazem isso. Tem bastante jogadores, né? Teve o Thiago Motta, teve o Éder, teve bastante jogadores ítalo-brasileiros. Eram brasileiros, foram naturalizados italianos, renunciaram à cidadania brasileira para poder jogar na seleção italiana. A seleção nossa porcaria não chamou, foi para a Itália. Eu acho que tem uma cota, né, para os estrangeiros jogarem lá. Então, se você for italiano, você tem uma peneira menor, né? Tem mais vagas. Ô, Rodrigo. Oi. Manda, lá vem. Vou descobrindo aqui. Eu com o nosso assessor, que ele tá vendo aqui que eu tô buscando informação. Olha que legal, Rodrigo, que eu descobri. Que a família Bertanha tem um livro. Você já buscou? Eu sei que meu avô tá no livro lá em Inglaterra. Que foto linda! Mas isso aqui, Rodrigo, é de 1893. Rafa, não são parentes seus. Não, né? Tudo magrinho. Tudo magrinho. Mas meu pai era magrinho assim. O que aconteceu? Foi igual eu? Mas olha que legal, Rodrigo. A gente vai buscar. Eu conversando aqui, buscando informação, falando com meu pai, perguntando informações pro meu pai sobre a família Bertanha. E aí ele vai contando a história. Veio de 1893, cara. 1893 foi quando vieram pro Brasil? Vieram pro Brasil. E detalhe, viu? Eles estão, parece que registrados na comarca lá em Minas Gerais. Facílimo para nós. Facílimo. Vamos fazer uma van itinerante, Mogiplay. Tudo Minas Volta Gerais, com velho. documentos e cidadania e cachaça. E cachaça. Mas no meu caso, acho que é muito mais antigo. Não, ela tá falando comigo, não tá falando com você. No meu caso, é muito mais antigo. O Rafael deu um exemplo ótimo, que a internet é muito ampla. Coisas que eram muito difíceis da gente ter acesso, por exemplo, às vezes tinha que ir para o Rio para olhar slides dos navios que chegaram da Itália, uma dificuldade imensa. Hoje está catalogado, separado por datas, por sobrenome. Então, assim, uma pesquisa na internet de algumas horas que você direcionar, você já pode localizar muitas informações. O que eu digo para as pessoas localize o máximo de coisas que você conseguir. Olha, esgotei a minha possibilidade de pesquisa. A partir dali, uma equipe de profissionais que já está acostumado com pesquisa vai dar continuidade. Olha só que legal. Porque, ainda mais, viu, Rafa, que o meu avô era tropeiro. Meu avô tropeiro. Sabe o tropeiro que viajava o Brasil inteiro? Sim, sei bem. Falar pra você, viu? Uma família em cada... não sei, mas era tropeiro. Olha, o que tem de gente que é parecido com a gente por aí, eu vou falar pra você, é de muito, mas muito mesmo. E questão homem, mulher, qual que é o mais fácil nessa parte? Tem dificuldade? É igual? Olha, tem dificuldades e facilidades. A cidadania, quando tem uma mulher na linha de transmissão e que o filho dela nasceu antes de 48, que foi a Constituição que deu igualdade para as mulheres, finalmente, ele é um processo que tem que ser feito pela via judicial. O que ele tem de difícil é isso. Mas o lado bom é que esses processos têm 100% de êxito, porque os tribunais italianos já estão consolidados, não há mais nenhuma discussão que tenha sentido que faça diferença de gênero. Explica um pouquinho mais, como que é essa questão da via judicial? Eu tinha até anotado aqui. Via judicial é um processo em que você faz o seu pedido de reconhecimento, ao invés de se fazer no consulado da sua residência, onde você reside, você faz através de um advogado na Itália. Nós temos uma equipe e você junta com outros parentes que têm interesse na mesma cidadania e juntos dividem os custos de um processo. E quando o juiz der uma sentença, ele já vai dar a sentença declarando italianos todo aquele coletivo que juntou a documentação. A Bia tinha perguntado aqui nessa questão se ela conseguisse a cidadania. Acho que até acabou respondendo, mas vou reforçar aqui. Se ela conseguir a cidadania italiana, por exemplo, automaticamente os filhos nossos filhos, já tem também?
filhos maiores entram como requerentes. Os menores, sim. Automaticamente, então, já tem cidadania italiana? Não é automático, mas é praticamente automático. Você vai com a sua cidadania até o consulado com a certidão de nascimento do seu filho traduzida. Só vai buscar o documento. Só vai buscar o documento. E aí, e fazer o que é importante para o cidadão italiano reconhecido, que é informar ao governo italiano que houve uma mudança, nasceu um filho, casei, me divorciei. Da Maia, por exemplo. Exatamente. Sim. Porque no caso da Maia, você só for com o documento lá... Exatamente, fomos no consulado. Na verdade, a gente não foi fisicamente, né? Esse site, que é o Consulado Geral de Itália em São Paulo, você entra no AIRE. Do AIRE lá. Exatamente, a gente atesta quem que é o pai e mãe, nascido onde, residente onde. E nós puxamos o AIRE. Eu, em uma cidade onde eu nasci, a cidade onde eu residiu antes de vir para cá, e justamente depois puxaram aquela da Maia. Então, eles estão cientes que nós estamos casados, que temos uma filha, tem tantos anos que está morando no Brasil, e certinho aonde estamos morando até agora. Como a Rina já adiantou, praticamente qualquer mudança que seja, a separação, divórcio, falecimento, mudança de cidade, tem que ser comunicado no AIRE. Okay? Veio uma dúvida aqui também, aqui agora. A gente vai conversando, vai vindo as coisas na cabeça, né? O que não fazer? O que eu não posso fazer, porque senão se eu fizer isso vai dar zebra na minha documentação. O que eu não posso fazer? Olha, zebra eu não sei, mas às vezes a gente faz coisas no processo, por exemplo, o sobrenome. Ah, meu sobrenome não é o original, tem um GNH. Aí vai lá e faz um monte de retificação, gasta, faz uma certidão toda remendada, que quando é necessário tem que ser feito, mas evitar fazer retificações que não são necessárias. Eu acho que não é bem visto por um governo uma certidão toda remendada de informações que não são necessárias. Eu penso assim, se você está fazendo seu processo sozinho e tem dúvidas se vai chegar até o final com sucesso, você pode, por exemplo, contratar só uma análise documental. Essa análise vai te dar um norte. Olha, só retifique o que for necessário, só retifique datas ou outras coisas. Use esse caminho ou esse caminho. Então, eu acho que a gente pode se orientar quando encontrar no meio do seu processo dificuldades de dar continuidade. Vamos repetir de novo o site para o pessoal fazer a árvore genealógica? Porque com certeza em cima disso aí o pessoal vai ficar curioso e vai buscar fazer essa Exatamente, é o rgsconsultoria.net.br. E eu também estou no meu Instagram, @consultoriargs_oficial. É isso aí. Oficial. Então tá aí. Ô, Márcio, Rafa, tá quase na hora do nosso programa finalizar aí, né? Tô meio perdido aqui. Tá quase na hora mesmo. Explica pro pessoal um pouquinho, vamos falar um pouquinho do bilíngue com o Maia. Explica um pouquinho como que é o processo das aulas. Explica pro pessoal, que o pessoal vai ter que aprender italiano. Vai lá pra Itália falando espanhol. Vai fazer que nem eu não, né? Vamos lá, então. Rapidamente, vamos lá. Eu conheci a Maia. Maia, vai, passa por... consegue? Aí. O pessoal vai ver a Maia agora aí. A Maia e o Cebolinha. Então, rapidamente, a gente, depois de 10 anos que estamos aqui no Brasil, né, a gente pensou, viu que tem demanda praticamente de aprender a língua italiana, justamente por vários fatores, né, e nós pensamos, mas como a gente pode ensinar o italiano de maneira natural? Bom, com a Maia a gente pensa, não, como uma criança aprende, né? Conversando. Mas precisa de gramática? Sim, claro que sim. Mas como todos nós aprendemos a própria língua, a gente pensa, nossa, podemos ensinar assim o italiano. E aí quem nasceu assim, o italiano bilíngue? Com Maia. Italiano bilíngue com Maia. Então, justamente, esse é o nosso método. Como a gente aprende a própria língua, brincando, escutando falar no dia a dia. E isso que é o nosso método. Praticamente, o nosso método é lúdico, nosso método fácil. A gente usa isso diariamente, 3 vezes por semana, 1 hora por semana nas nossas aulas, e na maneira mais divertida, descontraída, seja nós que os nossos professores estão na nossa linha, né, de raciocínio, tem que aprender brincando em todos os sentidos. A gente, hoje, por exemplo, tivemos uma aula de números, fizemos a tombola, não? E quindi é bingo, quindi brincando mesmo. Então, é assim que eles aprendem a falar número, com um bingo. Então, repetindo essas coisas aqui, mas sempre de maneira descontraída. Claro que, como falamos,
não são pílulas mágicas, né? Então tem que ter um esforço da pessoa. Pouquinho de comprometimento. Mas o conselho que a gente dá sempre é, tem um seu interesse, tem um interesse de esporte, mecânica, automobilismo, alguma coisa. Bom, assista essas coisas aqui em italiano. Coloca uma legenda em português primeiro, depois em italiano, e depois você pode chegar a escutar tudo em italiano sem legenda. Você vai ver que uma coisa do seu interesse vai trazer mais benefício, vai trazer vocabulário, compreensão e muito isso para aprender e desenvolver a própria fala. E o nosso objetivo, junto com os alunos, de chegar aos 6 meses no nível de fluência, praticamente podendo então, se comunicar. Dizer que com 6 meses já dá tranquilo para você ir buscar a cidadania e tá falando italiano. Pedir uma pizza e não um cappuccino depois das 2 da tarde. E não ketchup na pizza. Esse negócio de não ter o cappuccino depois das 2 horas da tarde, eu tomo cappuccino na hora que eu quiser. No Brasil. Para com isso. Não. Que negócio é esse? Olha, um aluno falou uma coisa belíssima, cultura culinária. Ponto. Tá, não tem mais briga. Márcio, eu vi um vídeo, faz esses dias atrás, o rapaz, coitado, ele não sabia. Ele chegou lá, acho que era umas 5 horas da tarde. Ele pediu um cappuccino. Esse rapaz quase apanhou do garçom. Não, eu vi um outro vídeo muito mais legal, que o cara pediu cappuccino e o garçom chegou com o quê? Com uma cerveja e falou, você quer cappuccino? Esse aqui. Você viu aqui, essa é a espuma do cappuccino. Okay? Toma isso. Não quer cerveja? Não, é esse aqui você vai tomar. Não vai tomar um cappuccino, não. Eu já fico certinho com o pessoal, você não sabe. Cappuccino depois das 2 horas não pode. Pelo amor de Deus, ketchup na pizza nem aqui deveria ter. Mas o abacaxi pode pôr na pizza, né? Aqui, né? Eu vi uma coisa esquisita na Itália, mas acho que a pizzaria fechou, porque ninguém vai. O que fizeram lá? Colocaram abacaxi na pizza. Colocaram? Fechou, faliu. Provavelmente. E outra coisa, né, gente? Não quebra a pasta. Não quebra gente, espaguete não é para quebrar, é para colocar inteiro, devagarzinho, empurra embaixo na água, coloca os dedinhos dentro. Não, brincando. Coloca lá, dá uma boa mexidinha, tem massa legal também. Tá dando fome esses três já, viu? Pelo amor de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, Márcio. Quando você vai cozinhar de novo? Nossa, eu ia falar agora. Eu ia falar agora isso aí. Quando você vai fazer uma nova janta? No meu dia não tem comida, hein? Não é justo. Nossa. Quando nada, viu? Mas deixa eu falar uma coisa. O que você fez? O que você fez pra gente mesmo, não, Márcio? Você lembra o que você fez pra gente? A brusqueta, né? Pão com tomate. O que mais? Brusqueta com pomodoro e basílico, a putanesca. A putanesca que era mesmo? Era azeitona preta, azeitona verde, alcaparras e a lixe. O nome bonito para falar putanesca. Azeitona, para comer azeitona. Putanesca para quem não sabe quem que é putanesca. E involtini di carne com patate in padella. Vulgo bife a rolê. Mentira? Eu não sei o que é, mano. Eu fiz involtini di carne ali. O Márcio cozinhando, fazendo tudo chique. Vino bianco. Tudo chique ali. E eu só ia arregaçando com ele. Pão com tomate. Bife a rolê. E depois vamos na Itália e volta com 10 quilos a mais. Não, mas... Mais ainda? Eu não passo merda aí. Pra comer pão com mortadela e crema de pistache. Menino, acompanha uns vídeos. Agora começou a falar de comida o programa. Virou Ana Maria Braga o negócio. Menino, acompanha uns vídeos na internet. De uma... Como que chama? É venda que fala? Só tem frios assim e faz os lanches. É venda? O que era? Não é lanchonete. Não, esse é uma cafeteria, um bar. Não é cafeteria, ele tem você vê que a prateleira cheia de mortadela, presunto, fios. E tem vários tipos de pães, e ele corta o pão lá e vai colocando dentro, fazendo os lanches. Eu não sei como que chama esse... Não, mas esses são barzinhos, na verdade. Barzinhos? Sim, pode ser barzinho. Paneteria é difícil. Menino, me acompanha com os caras fazem. Rafa, você não tem noção, o gordinho baba. Sim. Falar em... Rodrigo, deixa eu mudar de assunto, de pato pra ganso. Eu tenho que respeitar os meus telespectadores. Sim, senhor. E segundo a minha amiga Andréia, amiga minha da Andréia da Cachaça, a minha amiga da Andréia da Cachaça, ela falou assim... Da cachaça. Cadê aqui a mensagem? Por favor, pede pra Rinara cantar Sonho meu, vai buscar quem mora longe,
Sonho meu em italiano. Isso aí. Mineiro não tem amigo, né? André, não vou depositar aquele Pix, tá? Não valeu. Não, olha, eu não sou das alunas comprometidas. Eu tenho essa questão. Mas sou participativa. A gente espera a internet cair para falar em português, porque a professora caiu. Se ela não cantar, você sabe que vai cantar, né? A Maia. Espera um segundo só. Vai. Como é? Nel. Blu, de pintar de blu, Felice. de italiano azul. Tá cantando. Fui salva. Tá de azul, é? Tá de azulzinho, ó. Gente, a gente tá no finalzinho do nosso programa já. Uma mensagem final e o contato de vocês, de novo, dá uma reforçada aí pro pessoal. Allora, as nossas redes sociais, né, é o Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, é Italiano Bilingue com Maia, ok? E o site italianobilinguecomaia.com.br. Isso aí. Nada? Bem, primeiro eu queria dizer que é muito importante falar italiano para quem já é descendente, independente de não ser necessário para o processo. Eu penso que receber o título, a cidadania, não é a mesma coisa de usufruir da história, da cultura, da arte do povo italiano, que é o seu povo, que é a sua história. E não tem jeito de fazer isso sem o domínio da língua, sem conhecer, escutar a musiquinha e saber o que ela significa. Mas, primeiro, agradecer esse espaço aberto, tão democrático, que eu fiquei tão à vontade para poder conversar com vocês. Agradecer a todos que estão assistindo, ao meu produtor audiovisual, Tiago Hilário, que divide comigo a responsabilidade e as dificuldades e muitas alegrias da produção de conteúdo de qualidade. Então, nós estamos tentando desenvolver um trabalho de tornar mais maleável, mais acessível essa história toda dessa burocracia de cidadania italiana. Então, isso tudo está no Instagram, Consultoria RGS Oficial. Tá até se despedindo já, mas veio uma pergunta. Não preciso fazer isso. Com certeza deve ter muita gente se perguntando aí. E, pessoal, muita gente assiste depois do programa vai ficar perguntando. Você falou mais acessível. Não vou perguntar quanto custa todo o processo. É lógico que cada um tem um preço, cada um tem a sua particularidade. Mas essa questão de ser mais acessível não é tão caro, né? Não, ele está cada vez mais acessível. Especialmente, por exemplo, se você se reunir com primos, com grupos, monta um grupo de WhatsApp, quem aí está interessado. Quanto mais pessoas tiverem interesse, mais os custos com a documentação, que é o que é mais caro, podem ser rateados e divididos entre todos. Nunca, em 20 anos trabalhando com a cidadania, foi tão acessível em termos financeiros. Eu vejo assim. Já foi muito mais difícil. Então fica esse toque para o pessoal, porque às vezes não é muito caro, não vou nem fazer. Não, vai lá que não é impossível. Não, sete cabeças. Não, e há muitas coisas são parceladas, outras coisas são divididas. Por exemplo, eu posso reunir eu e meus irmãos. Sim. Já é um grupo. Você e mais um já são dois dividindo um mesmo grupo de documentos. Já barateia. Custa a metade. Se você divide com um, aquele custo que seria só seu se torna a metade. Já vai baratear bem. Então já fica essa dica aí. Então corre atrás, vai lá no site, pesquisa, gente, coloca sua arvinha lá. Começa pela arvinha. Já faz a arvinha lá, já coloca o seu nome. Se tiverem dúvida, escrevam lá no Instagram. Se tiverem dúvidas sobre cidadania, eu vou tentar gravar vídeos também em cima dessas dúvidas, para tentar cada vez mais popularizar o acesso ao reconhecimento da cidadania, que ficou elitizado por algum motivo, mas, na verdade, ele é de todos que são descendentes. É um direito de todos. É um direito. É um direito de todos, né? E se precisar aprender italiano bilíngue com Maia. Lógico, com certeza. Nós já trouxemos aqui a cidadania com a língua. Que GFA que se fala, né? Isso aí. Só não pode colocar ketchup na pizza. Principalmente. Esse é o teste de ingresso. E nem quebrar espaguete. Não pode. Ai, Rafinha, tô com fome, rapaz. O que você vai fazer agora depois do programa, Rafinha? Você vai comer espetinho? Esse jogo do Brasil. Brasil? Que Brasil? Hoje tem jogo Brasil? Peru. É seleção? Eu vou assistir. Diz, né? Eu vou assistir. Que é seleção, né? Eu tô de amarelo, né? Olha, coincidência, rapaz. Eu falei que eu tô de amarelinho lá da Copa do Mundo sem querer. Mas enfim, vamos torcendo pro Brasil, né? Tá uma porcaria, né? Vamos torcer. Rafito, semana que vem como que vai estar?
Eu vou estar dormindo nesse horário da noite. Vai transmitir? Vai transmitir. Lá? Daqui. Daqui? É. E de lá? Desfile aqui de lá. Vai transmitir? O desfile cívico de Mojimirim. De Mojimirim. Você vai transmitir? É. Então, vai ter transmissão cedo e não tem programa à noite, semana que vem. Não. Porque é feriadinho. É. Então, vou ficar 2 semanas longe de você? Não, na outra semana não vai ter? Não, na semana, né? Eu ficar 2 semanas. Daqui 15 dias eu volto. Semana que vem. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos embora. Vamos descansar? Meninos, obrigado. Termina. De nada, boa noite. De nada, obrigado. Márcio. Boa Cera. Mariana, Sol, Thiago, obrigado por ter vindo aqui. E Rafita, vamos embora descansar? Você larga a mão de ser sem vergonha com essa cachaça, essa sem vergonha. Você já ganhou uma só. Doutora. Tinha que ter sido 2, agora eu vou ter que voltar, hein? Vai ter que... Vou ter que voltar. Nada que um Sedex Não resolve. Resolve em 2 dias. Como eu sou uma pessoa mais educada que esse gordo mal educado aí, eu prefiro a sua visita pessoalmente aqui trazer a cachaça. Olha só. Não, então vamos melhorar essa visita. Porque daí o Márcio faz a janta. Isso! Se ferrou. Mas eu aproveito também para convidar vocês para ir a Minas. A gente tem um movimento de música muito legal. A Andréa Mello é a nossa liderança nesse movimento, que é o movimento Samba das Mulheres. É um movimento de mulheres que tocam em roda de samba e que homenageiam outras mulheres, intérpretes e cantoras. E é muito legal. Nós vamos estar no dia 30 de novembro na Praça do Ministrinho, 1h da tarde, um evento muito participativo e que as crianças são muito bem-vindas. E vamos estar lá fazendo uma grande festa. Vocês estão convidadíssimos. Festa? Festinha pra nós. É. Vambora, Fitão. Mas vai ter cachaça? Que dúvida, Sempre né? uma roda de samba. Roda de Você samba, faz você ideia? tá louco, No velho. solo. Vambora, Fitão. Bora, Vamos Rodrigão. descansar. Tchau, A gente gente. volta. Até o próximo programa. Terça-feira você tem programa. Eu não. Tchau. Mas tá aí. O Grupo Bertanha de Comunicação apresenta Papo Cabeça. Papo Cabeça. Bate-papo, cultura, política, meio ambiente, saúde, entretenimento e uma pitadinha de humor. Agora, na Mogi Play.